igreja hoje, tá, gente? Boa noite. Porque na igreja, vocês sabem que foi aconselhado para a gente se movimentar, né? Para a gente correr, para a gente se exercitar. Então nós vamos fazer igual na igreja. Quando eu levantar, você levanta, quando eu sentar, você senta. Isso é a recomendação que foi feita para nós, então a gente não tem conhecimento de tudo que a gente tem que fazer. Então, como foi orientado, vamos fazer assim. Gente, nós estamos no capítulo 17, tá? Capítulo 17, uma coisa que eu sei que todo mundo aqui tá? Que é sede perfeito. Sei que vocês vêm aqui só para olhar para a minha cara. E aí, vamos lá, nós estamos no capítulo 17, sede perfeito. E hoje vamos falar do caracteres da perfeição, que precisa ser feito para sermos perfeitos. Alguém aqui acha que a gente pode ser perfeito? Ou se somos perfeitos? Não, pessoal. Alguém acha aqui que a gente pode ser perfeito? Claro. Nós podemos ser perfeitos? Sim. Pode, Bia. Hã? Você está se escondendo por quê? Pode ser perfeito ou não, Bia? Com certeza. Se a gente quiser. E aí vamos começar. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia e orai por aqueles que vos perseguem e que vos caluniam. Porque se não amais, senão aquele que vos ama, que recompensa com isso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se você não saudardes senão vossos irmãos, que fazeis isso mais que os outros? Os pagãos não o fazem também? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então vamos lá. Então a gente tem 3 coisinhas aqui que eu acho que são os nossos desafios, que é amar ao vosso inimigo, fazer o bem àquele que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. Quem faz uma dessas 3 coisas aqui? Alguém faz? 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 Faz uma só? Faz 2? Faz as 3? Faz as 3? Ó, todo mundo que estiver respondendo, na próxima vai sentar aqui na frente. Parei agora. Então vamos lá. Então, amar o vosso inimigo, fazer o bem àquele que vos odeia e orar por aqueles que nos perseguem. Mas vamos assim, vamos tentar ver, porque isso daí é muito íntimo, essa questão, certo? Então vamos lá. Como é amar o nosso inimigo? E vocês acham que é amar o nosso inimigo? O que seria? Vamos dar um exemplo aqui. Como é que a gente pode amar o nosso inimigo? Vamos lá, Bia. Como é que você ama o seu inimigo? Como é que você ama o seu inimigo? Primeiramente, a gente tem que identificar que a gente não pode ter uma pessoa como o nosso inimigo. Mas se essa pessoa tem a gente como inimigo, como é que a gente pode amar essa pessoa? Essa pessoa considera que nós somos inimigos dela. Como é que a gente pode amar essa pessoa? Não tem uma regra não. Cada um tem uma forma de fazer. Porque, na verdade, isso é uma coisa de foro íntimo. Você, por exemplo, eu posso dizer assim, eu amo meu inimigo não odiando ele, não querendo o mal dele. Aí você pode dizer, eu amo meu inimigo a partir do momento que eu não falo mal dele. Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa que é de cada um. Não existe uma bula para dizer. A gente, lógico que se a gente for pegar a luz da doutrina, né, em cima dos evangelhos, tem uma série de coisas para a gente fazer. Mas o que eu estou querendo falar aqui é aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente que deva fazer para amar o nosso inimigo. Por exemplo, se você fizer um churrasco na sua casa, comprou aquela picanha que está barata, botou lá para assar, subiu aquele cheiro, aí você pensa assim, vou lá chamar o meu inimigo. Você faz isso? Alguém faz isso aqui? Não? Vai estragar o churrasco. Ninguém faz não? Você não. Mas não chama nem para ele ficar do lado de fora sentindo o cheiro da picanha? Porque a picanha está barata.
picanha barata, você não, né? Vamos lá. Vamos lá. Fazer o bem àquele que o odeia. Como seria isso? Como é que a gente faz o bem àquele que... Primeiro é amar o nosso inimigo. E como é que a gente pode fazer o bem? Sinceramente, eu acho mais fácil, entre aspas, tá, gente? Mais fácil você fazer o bem àquele que odeia. Porque, por exemplo, eu acho que já contei essa história aqui do abacate, mas vou contar de novo. A minha falecida sogra plantou uma abacateira. Enquanto ela foi viva, nunca deu abacate. Nunca deu. Ela ficou muito tempo esperando. Passado algum tempo do desencarne de minha sogra, encheu de abacate. Era muito abacate. E eu comecei a levar para a firma onde eu trabalho. E aí teve um dia que eu estava com umas sacolas distribuindo, passou um dois lá que não vai com a minha cara. E só que aí eu falei, poxa, eu vou dar esses abacates para eles também. E aí eu dei o abacate a eles. E eles passaram, lógico que não ficaram meus amigos e tudo, mas passaram pelo menos me dar bom dia, sabe, me cumprimentar. Eu acho mais fácil você fazer o bem, na minha concepção, não sei vocês. Porque existem alguns dispositivos que você se utiliza que não necessariamente precisa ser de ordem moral. Deu para entender isso? Por exemplo, um abacate. É um agrado que você faz, né, que é uma coisa teoricamente simples, que você não vai deixar o abacate apodrecer. Você pode oferecer para uma pessoa e daquilo ali gerar pelo menos uma situação mais amena, em que um não precise querer o mal do outro. Então vamos adiante. Orar pelos que perseguem. Orar pelos que nos perseguem. Vocês veem algum objetivo de fazer isso? Orar pelo aquele que nos persegue? Vocês acham que há algum objetivo nisso? Sim. Qual seria o seu objetivo? O que seria, por exemplo, você orar pelaquela pessoa que lhe persegue? Você fazendo uma oração. O que pode mudar nisso? Vocês acham que pode modificar alguma coisa? Pode, é uma caridade que está fazendo para ele. Entendeu? A gente deve orar mesmo para aqueles que não gostam da gente, a gente tem que orar por eles. Olha, aconteceu comigo assim, de uma pessoa que me perseguia há muito tempo no quartel, já tem muitos anos no quartel. Aí eu orava por ele. Mas se ele estivesse andando na rua e caísse um raio na cabeça dele, aí era com ele e Deus. Eu não tinha nada a ver com isso. Gente, eu estou brincando. Olha só, o que eu estou querendo dizer com isso, que se você faz uma prece, aquele que lhe persegue, a gente tem que entender que a força do bem, ela é superior à força das trevas. Porque na hora que você tem a luz, não existe mais trevas. Então, todo pensamento positivo que você direciona de forma contrária a um pensamento negativo, automaticamente o pensamento positivo ele vai ser maior. Não tem como um pensamento negativo ser maior que um pensamento positivo. E isso daí que eu estou falando é provado também cientificamente. Certo? Então, quando você ora para uma pessoa que lhe persegue, porque a perseguição é uma coisa terrível. Por exemplo, você tem um inimigo, é uma coisa. Você tem uma pessoa que é uma coisa. Mas aquele que te persegue é uma situação muito incômoda. Por quê? Porque você vai estar o tempo todo pensando, poxa, mas onde está essa pessoa? Você vai querer se ligar a ela. Porque você não quer ser surpreendido por uma situação da qual porque uma pessoa que lhe persegue, ela não tem um bom pensamento com relação a você, certo? De uma forma ou de outra ela tem. Então, quando você ora por essa pessoa que lhe persegue, essa energia positiva, ela vai formando uma barreira em torno de você. E esses pensamentos negativos dessa pessoa, eles vão ao ponto, eles vão vamos dizer assim, ele vai se dissipar, certo? E nós temos também que pensar que quando temos alguém que nos persegue,
a gente tem que pensar que ali está alguma questão de ordem espiritual, alguma coisa de vidas passadas. Não estou dizendo que em todos os casos, mas em geral, eu estou falando da perseguição. Eu não estou falando aquela pessoa que você passa, que ela vira a cara, que ela muda a calçada, não é isso. Estou falando da perseguição. No caso da perseguição, ela em geral tem uma ligação em vidas passadas. E aí, nós não temos condição de saber se aquele que nos persegue é um credor nosso, é alguém que nós estamos devendo. Deu para entender isso? Lógico que existe, principalmente no momento que a gente vive agora, existem muitas loucuras, né? As mentes estão muito tumultuadas. Pode acontecer, sim, de uma mente perturbada te perseguir do nada, mas isso é pouco provável. Então, como a gente sabe que nós estamos aqui para também fazer esses acertos, esses resgates, então é bom que a gente observe que numa perseguição ela pode ter algo lá atrás. E muitas das vezes a gente tem aqueles sonhos, a gente tem aquelas intuições, e isso vai meio que direcionando a gente por aquilo que está acontecendo. Já fez energia positiva, né? E a perfeição que nós temos é uma perfeição, porque diz assim, seres perfeito como meu Pai. Alguém acha que a gente pode ser tão perfeito quanto Deus? Alguém acha? Que nós possamos ser perfeitos como Deus? Vamos lá, como Jesus. Alguém acha que a gente pode ser perfeito como Jesus? Sim ou não? Vamos lá. Quem acha que é sim aí? Pode ser perfeito igual a Jesus? Vamos lá, 2, 3, quem mais? 4, 5, você via. Vai se abster ou vai dar seu bola? Olha só, como Jesus, nós podemos ser perfeitos como Jesus, certo? Mas como Deus, nós não podemos ser perfeitos a Deus. Dentre as definições do que é Deus, dentre vamos dizer assim, aquilo que define Deus como Deus, vou falar de dois aspectos aqui. Deus é único e perfeito. Então, se Deus é único e perfeito, e é o nosso Criador, nós não podemos ser perfeitos como Deus, porque senão você não teria só um Deus, você teria vários deuses. Então, Deus não seria único. Então, perfeitos como Deus, nós não podemos ser, mas podemos ser perfeitos como Jesus. Vai demorar um pouco, né, gente? Para a gente ser perfeito como Jesus. E a gente também, ninguém aqui quer ir para uma cruz. Quer? Alguém quer ser pendurado aí numa cruz? Alguém quer ser crucificado? Não, nós não queremos ser. Não é isso? Principalmente se formos inocentes, né? Se não tivermos, não é assim? A gente, quando faz umas coisas erradas, a gente já reclama quando vem, né? Alguém reclama aí? Quando faz alguma coisa de errado e leva um ajuste da natureza? Alguém reclama, Bia, quando você leva um ajuste da natureza? Não, né? A Bia não reclama. Cristo era o semeador. Cristo era o semeador. E essa semente que Cristo foi plantando em nós, deixar esta semente florescer é de acordo nosso. A semente foi lançada, ela só vai florescer se você quiser que essa semente floresça. Por isso que existe uma dificuldade muito grande em nós ainda irmos no caminho da perfeição. Porque essa semente, muitas das vezes, que Cristo plantou em nós sufocamos ela. E à medida que você vai sufocando essa semente, você vai se distanciando da perfeição, que é uma perfeição relativa. Deus é a perfeição absoluta e nós temos uma perfeição relativa. Essa perfeição relativa que nós temos, ela pode ir se aprimorando à medida que você tem a comunhão com Deus
e obedece às suas leis e pratica. Entendeu? Você observa as leis de Deus, você está em comunhão com as leis de Deus e você pratica as leis de Deus. Então, à medida que você faz isso, você vai se aproximando de Deus, que é absoluto. Vamos adiante. Para nós sermos perfeitos, muitas das vezes nós estamos tão incrustados em algumas limitações nossas que a gente precisa do empuxo. O empuxo é aquela força que joga a gente para frente. Empuxo, 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 empuxo. Lá na aulinha D, é de que aulinha essa aulinha? Fala o Ion, fala Ria, empuxo é aulinha, aula de Paulinha, física. Então, o empuxo é aquela força. Quando você direciona a sua nau e recebe o empuxo, você tem que se certificar que você está direcionando ela para o lado correto. Porque senão, você recebe essa força todinha e você vai ao contrário. Por quê? Porque nós fazemos as interpretações erradas do que é ser perfeito. Ser perfeito não é ser perfeccionista. O perfeccionista, ele tem muita rapidez, ele quer pular etapas. E a natureza, ela não dá saltos. Então, quando a gente receber aquele empuxo, que a gente está preso ali, né? As 4 rodas do carro, os pneus estão furados, não tem bateria. Então, dá aquele empuxo, ele sai do lugar. Ele vai sair devagar, não tem problema. Desde que você direcione para a direção correta. Porque existem pessoas, os perfeccionistas, eles querem ser Deus. Então eles têm uma pressa que eles saem, só que eles saem na direção errada. O objetivo é para lá, eles vão para lá. Então isso daí quer dizer que a gente, na hora de buscar sermos perfeitos, nós também temos que alinhar, direcionar a nossa rota. E não tem problema nenhum, no decorrer do caminho, você ver a distância, você fazer um ajuste, não tem problema nisso. E da aulinha de ontem, o erro acaba sendo o quê? O erro. Vamos ver se a gente prestou atenção na aulinha de ontem. O erro acaba sendo o quê? É um plano cristão. Aí, já tira a nota daquela. O erro. O que o erro é para a gente que está ali buscando? Muito bem. Então, não tem problema nenhum errar. Tem pessoas que dizem assim, mas fulano já errou tanto, ele vai continuar errando, gente. Ele vai continuar errando. Tem pessoas que vão errar 5 vezes na porta, para saber o local certo. Tem pessoas que vão errar 10, tem pessoas que vão errar 20, tem pessoa que vai querer derrubar a porta, e por aí vai. Então, isso faz parte do processo. Então, você tem que ver seu objetivo, você tem que direcionar, fazer os ajustes e caminhar. Devagar e sempre. Não existe saltos. Não adianta você chegou hoje, pegou todos os livros da codificação, virou à noite, eu vou ler tudo, eu vou fazer tudo. Isso não vai adiantar. Porque você vai ter que ir absorvendo as informações, você vai ter que ir estudando as informações e você vai ter que ir vivenciando as informações. E você vai ter que errar também. Agora ficou melhor, né, com o negócio do erro, né? Ficou mais fácil, né? São várias alternativas. Na provinha lá não é só A, B, C, D, nenhuma de não. Lá são. Pode ir matando, vai errando e vai embora. Nossa, muito rápido. Eu me surpreendei. E é preciso, acima de tudo, quando a gente for vivenciar, quando nós formos vivenciar essas experiências, essas transformações,
O nome está dizendo vivenciar. Porque assim, tem aquele aluno que ele só estava tirando nota ruim, né, Bíblia? Aí ele tirou 2 notas boas, ele já quer ser o professor. Ele já não, deixa comigo aqui, eu dou aula, isso aqui para mim é tranquilo. Isso acontece muito. A pessoa faz um montão de coisa errada. Aí quando começa a fazer certo, é ensinar para todo mundo. Vivenciar já está dizendo, é para você. Ninguém muda ninguém. Você pode auxiliar alguém, você pode mostrar um caminho a alguém, mas você não pode escrever lá naquele livrinho nosso que está lá cheio de páginas arrancadas, você não pode escrever a história da pessoa, porque isso não pertence a você. Então você tem que vivenciar. E essas experiências que você vivencia, elas se tornam muito mais agradáveis quando você vivencia ela com tranquilidade. Muitas das vezes, um silêncio é melhor do que uma resposta. Porque a verdade, ela não precisa de narrativas, ela é a verdade, ela vai aparecer. A mentira é que precisa se falar muitas histórias para mentira. Tem pessoa que chega e diz assim, não tenho uma cama, eu não posso, não sei o quê, depois vão lá descobre que a pessoa tinha cama, que não sei o quê. Não é assim. A mentira, ela é assim. Né, mano? Quem tenta ser Deus, e eu já vi vários casos assim, e tem casos seríssimos, inclusive tem um caso nos Estados Unidos, que é muito triste, de um indivíduo que criou uma seita e ele se intitulou Deus. Até aí, ponto. Só que depois que ele se intitulou Deus, ele convenceu centenas de pessoas a cometerem suicídio. Porque ele perdeu a sanidade, tentando ser Deus. As pessoas que estavam à volta dele não perceberam isso, acabaram entrando, porque tem a loucura, aquela loucura que é coletiva. Ele vai convencendo, porque às vezes é mais fácil você convencer uma multidão do que uma pessoa. Porque a multidão, um acaba fazendo o efeito, vai puxando o outro. E aí ele convenceu todo mundo que eles deveriam se matar, porque vinha uma nave para levar eles. E ele se matou e muita gente cometeu suicídio. Agora vocês imaginam como é que essas pessoas chegaram no plano espiritual? Como é que não deve ter sido? E assim, sem querer, eu vi uma coisa interessante sobre Einstein, que para mim, assim, se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, porque ele disse que nada é absoluto e tudo é relativo. Vocês acham que nada é absoluto e tudo é relativo? Não. Tem uma coisinha aí que... Uma coisinha? Mais coisinha. O nosso Criador, ele é absoluto. Mas acho que não estava muito preocupado com isso não, sabe? Então, meus irmãos, a gente precisa entender que a religião, ela tem que confortar a gente e, acima de tudo, ela tem que ser um caminho no qual nós possamos trilhar. A porta, ela é estreita, mas a gente passa. Se a gente não passar na porta, a gente quebra um pouquinho do lado do outro, né, para a gente poder passar. Mas nós conseguiremos. Existem hoje muitas revelações caóticas de que a gente vai sucumbir. Não, nós não vamos sucumbir. Nós não vamos sucumbir. E não está tudo perdido, não. Está tudo dentro do controle de Deus. E a gente observar, às vezes, as pessoas da religião, eu vou contar uma história rapidinho aqui, tá? A gente observar as pessoas da religião é interessante. A minha falecida mãe, ela trabalhava muito com a espiritualidade. E vinha pessoas de longe para se consultar com ela, e via tudo. E todas as consultas de minha mãe, todas elas que era uma determinação da espiritualidade, todas elas não eram pagas. Não tinha. As pessoas
chegavam lá, eram recebidas e tudo. E eu tinha um amigo que ele estava com um filhinho pequeno e ele queria que eu batizasse o filhinho dele. E no dia de domingo ele chegou lá em casa, 2 horas da tarde, com esse menino, com a namorada lá, e chegaram lá e tal, e 2 horas da tarde, tudo. Só que a mamãe botava um caldeirão de feijão assim em cima do fogão, e eu não sei o que a mamãe fazia, porque aquele feijão não ia nunca para a geladeira. Ela ia fervendo aquilo ali e tal. E ele teve uma falta de sorte que aquele feijão já era da quinta-feira. E aí, quando fazia aquele feijão, aquele negócio em cima, ficava aquela nata assim, só a gordura por cima. Aí ele tinha que vir com a bula. Pós-operado, resguardo, ponte de safena, não podia pegar. Aí ele chegou lá em casa, então ele já conhecia, já foi falando com a minha mãe, a dona Bona fez aquele feijão, não sei o que e tal. A namorada dele teve a ideia de dar o feijão para a criança, acho que a criança tinha um ano e pouco. Ela falou assim para a minha mãe, eu vou pegar só o caldinho. Aí a mamãe falou para ela assim, não dê esse feijão para o menino. Ela, não, só o caldinho, ele está acostumado a comer feijão. Só que ele nunca tinha comido feijão com mãe. Aí ela deu. Aí ficou todo mundo conversando, a criança acabou de comer a última colherada, ela já comeu dormindo. Aí botou lá dentro do quarto, a casa pequena, e nós ficamos conversando, daqui a pouco fomos lá para fora, não sei o quê, daqui a pouco a criança deu um grito lá, a mãe falou, a criança está gritando. Ela correu lá, foi lá e falou assim, ele está muito suado, vou dar um banho, não sei o quê. Ele já comeu o feijão, já desfaleceu, já